VRC, doutor Vitor, né? Doutor Vitor. Muito embora expressivo, o contingente se deixe influenciar pelas vivências transatas negativas de modo a comprometer o próprio comportamento na reencarnação atual, é para nós um estímulo esperançoso saber da existência do campo consciência alerta, a vibrar no âmago de cada ser, servindo de alavanca propulsora no sentido do bem, sempre que ativado pela força incoercível do amor. Cremos não estar distante o tempo em que a criatura compreenderá a necessidade de cultivar o amor em sua plenitude, para alcançar em definitivo o estado de conscientização cósmica. Enquanto isso, sustentemos com afinco o esforço de nossa reforma íntima e oremos fervorosamente, sempre que possível, em prol dos espíritos endurecidos, objetivando a ativação vibratória do campo consciencial alerta, por intermédio do nosso manancial afetivo. O que a gente estava conversando agora, né? Queremos não estar distante do tempo que a criatura compreenderá a necessidade de cultivar o amor em sua plenitude, para alcançar em definitivo o estado de conscientização cósmica. Nós sempre, 24 horas, conectado. Ai, que bênção. Desculpa, vamos lá. Não, mas é isso mesmo. E esse finalzinho aqui, né, primeiro, com o esforço da reforma íntima, né, até para o processo da irradiação é necessário todo esse trabalho interno, se melhorando, incessantemente, e oremos fervorosamente, sempre que possível, em prol dos espíritos endurecidos, objetivando a ativação vibratória do campo consciencial alerta. Rômulo, o campo consciencial alerta, o que o mundo maior eles têm nos passado, é que no campo mental dos espíritos, de todos os seres, as informações elas são armazenadas, né, e há toda uma forma vibratória por teores de qualidade, de vibração, uma complexidade muito além do que a gente concebe. E existe uma área que é uma área onde tem as vibrações mais altas do arquivo de memória de cada ser, onde ali são as vivências mais sagradas que a pessoa ela já vivenciou. Todos os seres, tudo que é de mais lindo, por ser de uma tonalidade de vibratória muito alta, ele fica gravado em um ponto que é muito acima. Eles chamam esse campo, é o campo consciencial alerta, é uma vibração muito alta. Ali, eles dizem que se você envolve um ser e se junta e simplesmente vibra aquele campo, é como se começasse a vir à tona aquelas vivências que tocam o ser lá no fundo da alma, que o faz despertar, e ali se conecta com mestres, pessoas queridas do passado, mães, pessoas que ele amou muito, e isso é no ser uma verdadeira reconstrução do campo mental, sabe? Então, esse que é o campo consciencial alerta. Então, a metodologia do mentomagnetismo é sempre despertar o que há, quando a gente fala, né, despertar o que há de mais sagrado, o Cristo interno, é essa vibração. Então, é o que é de mais bonito, porque você não está invadindo, colocando ideias suas, não, você ativa o que já há de sagrado na pessoa, no ser. Então, esse que é a metodologia, é só emanar e junto tá ali vibrando nesses campos, ativando isso tudo que ele próprio, junto com os mentores, o mundo maior dele, a linhagem espiritual, eles vão reconstruindo os corpos. Nossa, que bacana, Ismael. Que bênção. E a minha mentalização, hoje pela manhã, foi exatamente essa, buscando isso, sabe? Que caminho maravilhoso. Campo consciencial alerta. Deus queira que eu chegue lá. E que Deus permita. Estamos juntos nessa caminhada. Amém. Cada vez mais. Obrigado por estar conosco. Vamos lá, Diva? Sim. No início,
Lancelin, no início, falamos em conexões agregadoras e desagregadoras em nosso universo mental, pois os campos energéticos coexistem mediante interligações sutis. Porém, o único esteio energético que perpassa todos os campos mentais são os condutos originados pelo amor. Só o amor equilibra a nossa mente. O sentimento amorável cria canais de comunicação entre os segmentos de variados matizes. Nossos objetivos maiores, consubstanciados pelo amor, nos indicam o norte de vida a ser seguido em nossa trajetória evolutiva. Por conseguinte, aquilo que desagrega a ponto de criar uma comunicação intermitente em nosso campo mental são as vibrações oriundas do egoísmo, do orgulho, do ódio, da vaidade. Esse desagregar não é no sentido de se interromper a comunicação, mas sim que se refere ao desvinculamento com o Ser Supremo. A mente em desalinho precisa liberar-se dos condicionamentos sedimentados pela ação dissonante com o Criador. Tais conexões têm uma fluidez distinta, na qual as informações circulam entre os mais diversos campos energéticos da mente. Diante disso, as ideações formuladas perpassam os domínios mentais, intercomunicando-os. Entretanto, os campos de natureza positiva, a exemplo da consciência alerta, espontaneamente se isolam, sem que mantenham vínculos com as energias deletérias que circulam através da mente. Achei assim bem complexo aqui essa parte. Eu também. Eu acho que o Ismael podia explicar para a gente isso aí. Esse finalzinho que você acabou de ler, então. Porque até agora, até aqui falando do amor como caminho, né? E da reforma íntima, que ele vai falar aí também, né? Mas esse finalzinho aí eu embananei também. É o seguinte, o que ele está falando aqui é que, primeiro, o campo mental, um dos pontos que eles mais trazem é que toda a estrutura dela é conectiva, é hiperconexão. O nosso cérebro, ele é né, com os neurônios em hiperconexões, e com uma plasticidade, ele é só uma concretização nesse plano físico de uma natureza desse campo mental, que ele é altamente interconectada. Então, falar em magnetismo mental é falar de hiperconexões. Então, essas hiperconexões, elas trocam, né? Elas estão tem veias, é uma verdadeira anatomia e fisiologia do campo mental. Então, o que acontece? É um organismo mesmo, e é interconectado com outras pessoas do passado. E tal como o nosso organismo tem estruturas de defesa, tem estruturas, por exemplo, de proteger elementos de fora, de adentrar, né, tem ali os glóbulos brancos, todo esse campo ele também tem. Então, os campos, por exemplo, como o campo consciencial alerta, por ser ali de vibração muito alta, acaba que não recebe, por exemplo, a pessoa está muito densa em um padrão que é muito desestruturado. Por exemplo, né, tá aí uma monoideia que acaba trazendo elementos que não são bons. Então, nessa circulação, ele não, o próprio organismo, ele não deixa com que essas energias deletérias venham a mexer nesse campo de frequência mais alta. Então, é um campo multidimensional, sabe? Eles acabam que não chega a... É como se fosse, existem as suas defesas. E o contrário, né, como o campo consciencial está mais próximo dos alicerces, à medida que você vai aumentando ali, né, dali, ele vai falar isso mais na frente, essa circulação de energia mais alta acaba fluindo e reestruturando todo o corpo. Então é mais ou menos isso aqui que ele está colocando, sabe? Então ele fala aqui, ó,
Ó, entretanto, não, você vai chegar nessa parte. Então, Eu tô mais ou menos bastante. isso que ele está falando, mas é mostrando que todo campo, ele é interconectado e é muito bem estruturado, sabe? É muito bem, existem funções, órgãos energéticos, né, uns de armazenamento, outras de questões do passado. Então, mais ou menos esse é o ponto que ele está colocando. Bacana. Essa coisa do campo consciência alerta, a gente, né, já tinha conversado e tudo, é porque de algumas vezes a gente se conecta, assim, sem querer a gente se conecta, vamos dizer assim, sem querer, ou ele chega na gente, né, algumas coisas assim, tipo, determinada hora você tá e vem um bem-estar que você nem sabe de onde surge, uma alegria, uma felicidade que você nem surge. Eu acho que seja essa hora que a gente tem um relampejo lá de consciência desse local da gente que seja de paz, né? Não só paz, mas esse local, né? Perfeito, vamos dizer assim, o melhor. E aí eu já fiz esse questionamento uma vez aqui, também a gente conversando, quando a gente fala das terapias, né? Que buscam geralmente os traumas, né? A gente fica ali e sempre eu já fiz terapia e ficava me questionando por que eu não podia me lembrar das coisas boas, né? Por que eu tenho que ficar me lembrando das coisas ruins? Não que vamos colocar assim, boas e ruins nesse sentido, né? Mas assim, mas a gente fica, parece que remoendo, né? Algumas dores e tentando entender, não é que não seja bom, mas às vezes eu sentia falta disso, de trabalhar nessas coisas boas. Poxa, tem coisa boa que aconteceu na minha vida. Peraí, eu quero me lembrar das coisas boas também. E parece que às vezes as pessoas ficam sempre lembrando das coisas não muito boas, vamos dizer assim. Menos boas. É esse lembrar das coisas boas, vamos dizer assim, né? Esses momentos que a gente se eleva, né? São coisas simples, às vezes, um sorriso de uma criança, o voo de uma borboleta, né? O perfume de uma rosa. Você sentir aquilo ali, você se eleva, né? Mas eu tenho que, quando a gente entra num processo depressivo, pois é importante o terapeuta também, né? Ele só vai lembrar das coisas negativas e vai esquecer das coisas boas, né? Que já começa com a própria graça da vida, né? Eu tô aqui, olha que bênção, que privilégio, lembrar das coisas boas, para conectar sempre, para estar nesse estado de campo consciencial alerta. E, e nesse ponto, né, que você colocou, Diva, no livro 2 do Metamagnetismo, ele vai começar a apresentar alguns campos mentais, que é como se fossem alguns órgãos. E tem um deles que se chama agregado, né? Eu vou só falar rapidamente o que seria esse campo, que é o seguinte: como todo campo mental ele é interconectado, o, nós temos um determinado padrão, que seria um padrão de maior facilidade dele estar ativando, um determinado padrão mental. Então, esse é o agregado. O agregado não é um campo em si, ele seria o padrão de maior. Por estarmos usando e pensando em tais assuntos, ele vai formando um padrão que é mais fácil retornar aquele padrão, sabe? Isso eles chamam de agregado. Então, todos nós temos esse padrão, só que ainda estamos no caminho de aprender a viver no amor, né? Então, ainda temos muitas dores e mágoas que eles repercutem e facilmente a gente vai voltando nesses padrões que são muito ligados a questões do medo, da raiva, da sensualidade, questões no caminho evolutivo. Então, o ponto é cada vez mais estarmos nos ligando com frequências mais altas para começarmos a cada vez mais nos acostumarmos
em estarmos em pensamentos mais altos, em pensamentos que sejam né, de lembranças boas, da alegria, todo esse ponto que o Rômulo colocou, né, cada vez nos acostumarmos e reconfigurarmos o agregado para cada vez mais esse padrão, ele ser o padrão que é mais fácil estarmos, né? Então vem uma situação, ela acaba que não abala, se não volta para aquele padrão antigo, então os padrões antigos, eles começam a se desfazer por falta de uso, né? Então quando você começa a só estar entrando em frequências mais altas, em reconfigurações que sejam mais sublimes, aquelas outras, elas acabam perdendo força e reconfigurando essa forma que é mais alta, sabe? Então, a ideia é cada vez mais estarmos nos acostumando em estar em frequências altas, em conexões com espíritos sublimes, e nesse trabalho de amor mesmo, para estarmos reconfigurando esse padrão mental que eles chamam de agregado. Então, esse fato de estarmos nos lembrando, mesmo que a gente não se lembre no consciente, mas estarmos lembrando da natureza divina de todos os seres, né, desse amor, e estarmos entrando em sintonia com a natureza, percebendo né, a lei divina que está pulsando em tudo, isso vai cada vez mais facilitando, então cada vez fica mais fácil entrar nessas configurações. E que é o nosso grupo aqui, de certa maneira, a gente se encontra para estarmos sempre nos relembrando, para estar mantendo esse padrão amoroso, alto, cada vez mais, né? Cada vez mais, mesmo a ponto, como o Rômulo, né, estava colocando aqui, 24 horas, estarmos... E é bacana isso, tem uma historinha do lobo, né, que todo mundo conhece, então, todos nós temos o lobo bom e o lobo mau dentro de nós. Né? Então, sentimentos bons e sentimentos menos bons, como a Diva falou. O que a gente está alimentando? Se a gente começa a alimentar só pensamentos bons, se vier um pensamento ruim, né, por exemplo, eu amo Ismael, acho o Ismael o homem mais lindo do mundo. Mas tem uma hora que o Ismael vai pisar no meu carro, eu falo assim, nossa, mas que Ismael chato. E aquele momento que eu achar o Ismael chato, eu esqueço ele, né? Por exemplo, eu amo minha esposa, né? Eu amo minha esposa. A coisa mais linda do mundo é a Cláudia. Vocês vão conhecer. Mas tem uma hora que a gente bate, né? Porque é individualidade. Mas se a gente vê só as coisas boas que a gente vive, que é um para o outro, pronto. Não deixa a erva daninha crescer. Sempre estar atento. É engraçado isso. Eu fui criado dentro da Igreja Católica. E dentro da Igreja Católica tem um negócio assim, pelo sinal da Santa Cruz, livrai Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Aí eu cheguei para um tio muito sábio uma vez, muito rico espiritualmente, e perguntei para ele, eu não tenho inimigo, por que eu fui rezando a Deus para não ter inimigo? Quem são os nossos inimigos? São isso aí, ó. O egoísmo, né? Eu não sei onde está lá em cima, né? A inveja, o egoísmo, a gula. E é tão fácil estar só no amor, né, gente? Viver o amor, e a gente lembrar só das coisas, não é lembrar, é viver as coisas boas que nós somos, as graças da vida, né? Obrigado, Ismael, obrigado, gente. Eu acho que a Fernanda ia falar alguma coisa. Tá sem som. Oi, gente, bom dia, eu demorei para entrar. Eu lembrei dessa historinha aí de um tio que eu tinha, que ele falava assim, a gente tem os dois, um diabinho e um anjinho, né, dentro da nossa consciência, e que a gente tem sempre assim, um falando uma coisa e outro outra, né, que caminho que você vai seguir? E é isso, a gente tem que, porque a vida nos oferece isso tudo que todo mundo falou, né, a inveja, a gula, a traição, a raiva. Ontem mesmo eu acordei, eu estava super bem, eu tinha vindo para o grupo e tal, mas quando eu vim tomar café, eu vi uma cena na mesa, eu já cheguei criticando, sabe? Aí eu falei, meu Deus do céu, me perdoa, pra que jogar esse veneno ali naquele momento, sabe? Aí depois eu falei, nossa senhora, sabe essas coisinhas assim, de lugar, de colher, de não sei o quê? Eu falei, putz, destruí tudo, né? Tava todo mundo em harmonia, cheguei lá e fui fazer um comentário horroroso. E assim,
o importante, Diva, é quando você fala, eu penso assim, por que na terapia a gente trata as coisas ruins, né? Eu acho que deveria tentar tratar as coisas ruins buscando as coisas boas, eu também penso nisso, mas assim, é necessário a gente tocar nessas coisas para tomada de consciência de muitas pessoas, né? Às vezes a pessoa não enxerga, e a terapia vai fazer isso, ela retomar aquilo, né, não só ficar lembrando das coisas ruins, mas para ela dar um salto, né, a tendência é ela buscar as respostas para ela ascender uma outra oportunidade, né, e é isso. Era isso que eu ia falar em especial mesmo. Obrigada. Obrigada a você. Eu lembrei da segunda-feira, das dores da alma, né? Do medo, a gente falando do medo, dos medos, né? Do medo, não, da ansiedade, né? E que acabou passando lá pelo medo também. E quando você fala desses pensamentos agregados, né? De que a gente acaba voltando, né? Dentro daquele padrão e acaba e de repente a gente conseguir ter essa, como você falou, Fernanda, teve a primeira reação, mas também teve vamos lá, voltou atrás, não permaneceu, né? Conseguiu olhar e falar, peraí, por que eu estou fazendo isso? Né? Não a gente está nesse processo o tempo todo, parece, né? De que vai e volta, mas assim, eu acho que isso já é positivo, de forma alguma, acho que é bem positivo, porque a gente não está, né, não entra, a gente agora consegue ter uma certa consciência de que não é o padrão ideal, né, vamos dizer assim, e tenta ir, pelo menos, buscando essa sensação, essa coisa melhor. Melhor, ruim, bom, essa coisa toda é tão difícil, né, porque tudo isso é aprendizado, né, então a gente acaba achando que o que é ruim às vezes é bom, né, e o que é bom às vezes não é tão bom, mas assim, vai fazendo a gente crescer, e ter mais consciência diante da vida, né, mas dá trabalho, viu? Dá trabalho. Dá trabalho, mas, por exemplo, se a Fernanda não conhecesse esse outro lado de uma consciência maior, se ela não tivesse vivido essa paz interior, quando ela chegasse lá e tivesse essas coisas, ela não ia ter esse balanço. Não preciso preocupar com a colher. A colher vai ter, na hora certa, eles vão colocar a colher no lugar, os talheres, né? Mas se a gente, porque o problema é a gente ficar na corrida dos ratos. Se a gente não tem essa consciência, por isso que é bom estudar, é por isso que é bom estar num grupo desse, é um despertar da nossa consciência, é aqui que a gente vai mostrar para a gente que a gente pode ser melhor, a gente pode se lapidar, e dá para pedir desculpa, né, pelos rompantes, e da próxima vez não vai acontecer mais, procurar que não aconteça, né, e manter um estado vibratório de harmonia, de paz, de amor. Agora é interessante, só porque ainda não vai dar tempo mais de ler, que eu estava pensando assim, das pessoas, né? Porque sempre, agora, né, a moda é pessoas tóxicas, não fique perto de pessoas tóxicas, né? Pessoa tóxica, tire da sua vida, né? E eu fiquei pensando, né, nisso daí também agora, né? Me veio isso, né? As pessoas que são difíceis, né? E que estão trazendo para a gente todo dia esse aprendizado, né? Que você respira, tem que respirar 10 vezes, 20 vezes, e quando você vê, você já fez tudo de novo, e aí vem, que eu estava vendo esses dias, uma das minhas filhas falando, quando a pessoa falou assim, nossa, eu estou tentando me melhorar, mas essa pessoa não está me ajudando. Mentira do sério. Ela vai e joga por água abaixo todas as minhas tentativas. Aí eu fiquei rindo, porque ela falou assim, mas eu estou tentando, mas vai embora tudo quando eu falo. E aí eu fico imaginando, é mais fácil sair, distanciar, ou é mais fácil, é uma luta, né, de saber qual que é o caminho certo. Pois é, mas aí vem São Francisco de Assis, nosso mentor espiritual.
Senhor, fazer que eu procure mais compreender que ser compreendido. Sabe, o tempo todo a gente quer que o outro compreenda, que o outro mude, mas a gente não muda. Gente, né, tá acabando, mas deixa eu contar uma história bem rapidinho. Eu já contei, já faz um tempo aí em algum dos grupos. Teve quando eu estava na graduação, eu fiz lá em Campinas, e era uma república de 8 pessoas. E a gente, né, a nossa república era ao lado de um centro católico, que a gente tinha acesso lá, porque tinha um local de estudo, e eu adorava. Eu me tornei muito amigo do padre, né, então todo dia eu tinha uma espécie de, toda semana eu tinha um tempinho de direção espiritual com ele. E eu gostava, ele era muito, muito sábio. Aí tinha uma pessoa na República, imagina, 8 pessoas, né? 8 homens ali, imagina como é que era a República. Que, gente, ele me irritava profundamente. Até o respirar dele, ele respirava bem forte, me irritava, já era horrível. Aí uma vez o padre Ricardo, eu não aguento o fulano isso, Aí ele era muito sábio, ele disse, né, eu acho que não sei o que foi feito, mas muito sábio. Ele falou assim, olha, fazer o seguinte, a partir de hoje, você vai procurar estar junto com ele, fazer coisa com ele, sair. Não, fazer. Né? Então é isso que eu. E realmente, gente, eu fui, olha, depois a gente se tornou tão amigos, mas tão amigos, como eu agradeço o Padre Ricardo por aquela lição maravilhosa, sabe? Ou seja, se eu tivesse me afastado, eu não teria a chance de ter crescido tanto e aquele amigo ter se tornado tão amigo, ah, quanto foi esse ali procurar compreender, envolver e crescer, sabe, junto com aquela pessoa. Então esse que é o acolhimento mesmo, que vai procurando entender. Claro que tem situações e situações, né, e a vida, a gente vai sentindo o que é o melhor, mas queria compartilhar também essa experiência.